Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos voltando com mais um devocional, mais uma leitura da Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos ler Apocalipse, capítulo de número 6. Esse capítulo de Apocalipse fala sobre a abertura dos selos. Nós vamos entender o que é estes selos. Inclusive, já fiz uma leitura prévia, uma pesquisa também nas nossas Bíblias de estudo, então vamos entender algumas coisas. Inclusive, nesse capítulo aqui fala sobre os cavalos, né? Primeiro selo, o cavalo preto, o cavalo branco. Nós vamos entender o que isso significa. E, é claro, lembrando que todas estas revelações de Apocalipse são coisas para o futuro. Pode ter coisas acontecendo agora? Sim, porque como é muitas linguagem figurativa, claro que pode sim já ter coisas acontecendo. Por exemplo, nós acreditamos, segundo o capítulo 13 em diante, sobre o estabelecer de um governo mundial, de uma moeda única. Então, acreditamos que todo o mundo já tem sido preparado, já está sendo preparado para esse momento em que o mundo terá uma moeda única e um controle mais direcionado aos seus cidadãos. Mas, enquanto isso, vamos entendendo aqui o que o texto quer dizer. Diz assim, vamos fazer a leitura e aí depois eu explico, eu vou parando e explicando também. Diz assim, Apocalipse capítulo 6. O Cordeiro abre os 6 selos, os 6 primeiros selos. Enquanto eu observava, eu vou ler sobre a nova versão transformadora. Ela vai explicar para nós um pouquinho mais claro. Enquanto eu observava, o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos do livro. Então ouvi um dos 4 seres vivos dizer, com voz de trovão, venha. Quando olhei, vi o cavalo branco e seu cavaleiro carregava um arco. Sobre a sua cabeça foi colocada uma coroa e ele saiu batalhando para conquistar vitórias. Depois eu explico cada significado de cada cavalo, tá bom? Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivo dizer, venha. Então surgiu um cavalo vermelho. Seu cavaleiro recebeu uma grande espada e autoridade para tirar a paz da terra. E houve guerra e matança em toda parte. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivo dizer, venha. Quando olhei, vi o cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança e ouvi uma voz dentro os 4 seres vivos dizer, uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada custarão o salário de um dia, mas não desperdice o azeite nem o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi o 4º ser vivo dizer, venha. Quando olhei, vi um cavalo amarelo. Seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos seguiam. Eles receberam autoridade sobre o 4º terço da terra para matar a espada, pela fome e pela doença, e por meio de animais selvagens. Quando o cordeiro abriu o 5º selo, vi sobre o altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Clamavam ao Senhor em alta voz e diziam, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingue o sangue? Então, a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi dito que
descansasse mais um pouco até que se completasse o número de seus irmãos, seus companheiros no serviço, que se juntariam a eles depois de serem mortos. Enquanto eu observava, o cordeiro abriu o sexto selo e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como pano negro e a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Então as estrelas caíram como figos verdes de uma figueira sacudida por um forte vento. O céu foi enrolado como pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram movidas do seu lugar. Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos e os livres, e todos se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas gritavam: montanhas e as rochas, caiam sobre nós. E esconderam-nos, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira. E quem poderá sobreviver? Esse capítulo aqui é muito interessante. E aí eu quero olhar com vocês agora sobre a reflexão aqui nossa desse capítulo, sabe? Nós vamos olhar aqui o que significa cada selo. Claro, não dá para a gente entrar muito em detalhes, porque seria bastante, né? Ficaria bastante extenso o vídeo, mas apenas entendendo aqui. Bom, nós temos 3 conjuntos de selos, e as trombetas e as taças de 7 julgamentos que compõem o cerne do Apocalipse. Tá? Nós vamos ver aqui, o Cordeiro quebra os 7 selos para revelar o significado da história na perspectiva de Deus. Bom, muito bem. Os 4 cavalos e seus cavaleiros, tá? Resume a estrutura e o poder econômico do mundo, né? E suas atividades que conduzem, acima de tudo, à guerra, à violência, ao desequilíbrio econômico. E tudo isso nós estamos vendo hoje. Desequilíbrio econômico, a morte. E, muito bem. Aí nós vamos agora ver, bom, embora alguns estudiosos entendam que o cavaleiro do cavalo branco é Cristo, como no capítulo 19, versículo 11, a única semelhança entre essas duas imagens é o cavalo. Os 4 cavaleiros representam o mundo destrutivo, insensato, e não demonstram qualidades redentoras. Vamos lá. O cavalo vermelho, né? Começa aqui, vamos lá, quando ele viu o cavalo branco, tá. Voltando aqui um pouquinho para a gente pegar o cavalo branco, tá aqui. O cavalo branco. O que representa o cavalo branco? É a única semelhança entre duas imagens, né? Os 4 cavaleiros representam o mundo, né? Enquanto o cavaleiro representa Cristo, tá? E o arco na sua mão representa o aparato de guerra e serve, portanto, como símbolo de guerra, batalhando para conquistar a vitória. Aqui, na verdade, se nós, a igreja, pararmos para pensar, nesse momento aqui, né, nós, os cristãos, não estaremos na terra. Os verdadeiros cristãos não estarão na terra, porque você percebe que quando os grandes, ricos, pobres chegaram e disseram montanhas, caiam sobre nós. Eles estavam sendo julgados já pelo julgamento e pela ira de Deus. Tá? Observando também que alguns foram mortos e estes, né, clamaram justiça perante o Senhor Deus, perguntando: Senhor, quando é que o Senhor vai fazer justiça ao sangue? Quando é que o Senhor vai vingar a morte dos que morreram, dos que foram mortos? Tá? Dos que foram mortos. Então, ao que tudo indica, a igreja de Jesus não vai estar na terra, vai ser um período após o arrebatamento da igreja. O cavalo vermelho representa a violência sanguinária na terra. Tá?
embora o Império Romano tenha prometido paz, né, nesse tempo não haverá paz. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, fala, eles dirão, haverá paz e segurança, de repente lhes sobrevirá repentina destruição e simboliza a matança, a morte. Vai haver muita morte quando o selo desse cavalo vermelho for aberto. Haverá morte e insurreição civil e haverá, vamos assim dizer, uma limpeza étnica. Estou lendo aqui um estudo da editora da Nova Versão Transformadora, e essa é um estudo traduzido, né? A gente está traduzindo aqui para vocês, do inglês para o português. Então, o cavalo vermelho, vai haver muitas mortes e muitas pessoas sendo, como é que eu digo, vai haver muita revolta, né? Revolta entre as pessoas e, com isso, insurreição, né? Pessoas civis se levantando contra o governo e etc. E o governo matando pessoas, etc. Aí nós vamos para o cavalo preto. O cavalo preto já é um outro problema, seria um problema social, econômico, sabe? Um momento em que a balança, você percebe que a balança fala de comércio, né? E automaticamente vai haver o quê? Um desajuste econômico, né? Um desajuste na vida econômica da sociedade. E com isso, as pessoas vão ter dificuldade para comprar, porque as coisas vão ficar muito caras. Aí você fala, mas será que já está as coisas caras, não, pastor? Não seria esse talvez um momento? Não, ainda não acredito que estejamos vivendo a abertura desses selos, porque sinceramente eu não acredito que talvez nós, a igreja, esteja passando, nós, os cristãos, tenhamos que passar por toda essa tribulação da abertura dos selos, né? Embora alguma teoria acha que nós vamos enfrentar. Porque existem duas correntes. Existe uma corrente que acredita que não vamos passar pela tribulação. Existe uma corrente que acredita que nós vamos ser arrebatados em meio à tribulação. Existe uma outra corrente que nós vamos ser arrebatados somente após a tribulação. Eu acredito que nós seremos arrebatados em meio à tribulação, mas não acredito que chega a esse estágio aqui da abertura dos selos, porque haveria muito sofrimento, né? Muito sofrimento, muitas mortes. Não acredito que talvez a igreja passará por tudo isso, porque aí vem o outro selo aqui do cavalo, o quarto selo é o cavalo, já falei do cavalo, o cavalo preto, que tem a balança, vai falar de desigualdade, né? Vai falar de desigualdade, de carestia das coisas. O cavalo amarelo vai falar sobre morte, né? Por isso até que falaram no tempo da pandemia que o selo do cavalo amarelo havia sido aberto, porque o cavalo amarelo ele representa a morte. Em grego, né? Hades, tá? E no pensamento grego, Hades era a habitação debaixo da terra de seres sem corpos. A ideia hebraica de Sheol, ou lugar de mortos, era similar. A matança de um quarto dos habitantes da terra indica que o julgamento final ainda não chegou. Então, por isso que ainda todos os ímpios passando por todas essas dificuldades, mas ainda não é o fim, tá? Ainda não é o fim. Vamos seguindo para o outro selo, tá? É um conjunto de, vamos dizer assim, a quarta parte da população mundial sofrendo, é, são desgraças e fome, doença e animais selvagens surgindo, pandemia, mosquitos, enfim. A gente aqui não diz quais tipos de animais selvagens iriam atacar os seres humanos, né? Ou seja, nesse momento aqui quando o selo do cavalo amarelo for aberto, infelizmente a humanidade vai perder um pouco a esperança, né? O mundo será incapaz de oferecer esperança para a humanidade, porque
haverá somente sofrimento, pós-sofrimento, e o mundo ficará perplexo diante desses sofrimentos, sem saber o que oferecer como solução. Tá? Porque o sofrimento será causado pela abertura do selo, ou seja, começou a vingança de Deus. Tudo isso aqui é a vingança do juízo. Começou o juízo de Deus. Quando os selos forem abertos, começou o juízo de Deus sobre a terra. O julgamento de Deus, o juízo de Deus para com os homens ímpios, não serão apenas quando subirem para o céu. Ou seja, quando a igreja é arrebatada e agora o juízo do grande trono branco, todo mundo... Não. Quando todos forem, né, saírem da terra para enfrentar o juízo do grande trono branco, o mundo já terá passado por grandes aflições, por grandes tribulações, por grandes angústias, dores. E essas dores, essas angústias, com a abertura aqui dos selos, serão causadas pelo próprio Deus. O próprio Deus permitindo que o ser humano seja castigado porque negou ao seu filho, negou, rejeitou o seu amor. Tá? Então, nós temos aí a abertura dos selos, né? Abertura dos selos. Vamos ver, abriu-se esse selo amarelo, que é o quarto selo. Agora, o quinto selo, vamos ver, o quinto selo introduz mortes também, morte de cristãos, né? Que perguntam para Deus, Senhor, quando é que o Senhor vai tratar esse mal aí? Bom, voltando aqui, aí a gente começa a pensar, né? Se os cristãos perguntaram na abertura do quinto selo, quando é que o Senhor vai vingar a nossa morte, vingar o nosso sofrimento? Então pode ser que nestas aberturas dos selos a igreja ainda esteja na terra. Dá para entender que Apocalipse é complexo? Não tem como você dizer, ó, vai ser assim, e muitas coisas, devido à figura, pode ser que a igreja esteja na terra, nesse momento da abertura dos selos, porque não temos exatamente qual momento que serão abertos os selos. Quando será aberto? Ninguém sabe quando será aberto. O que nós vamos analisar é o sofrimento na vida da humanidade. É claro que esse será um tempo muito difícil, um tempo muito complicado para o mundo, né? O mundo será incapaz de entender, de entender o que está acontecendo. Vamos ler aqui, então, a abertura do quinto selo introduz um drama de mortes, né? Que eles perguntarão a Deus. Em vez de buscar os caminhos destrutivos do mundo, os martírios deram a vida por Jesus Cristo. Bom, agora volta a pensar aqui, na explicação do versículo 9, né? Se esses que deram a vida por Jesus aqui, seria aqueles que, Jesus disse assim, aquele que der a sua vida por mim, salvar-se-á. Pode aqui também representar aqueles que, depois do arrebatamento da igreja, eles não subiram no arrebatamento. Só que eles têm consciência que eles não podem se entregar ao desejo do anticristo. Então, eles teriam que ser mortos por amor a Cristo. A Bíblia fala disso. E aqueles que forem mortos por amor a Cristo, eles terão a chance de salvação. Pode ser que, nesse caso aqui, seja exatamente esse momento em que eles não amaram o mundo, rejeitaram as coisas que o mundo naquele momento ofereceu para abraçar a vida com Deus. Ou seja, eles abriram os olhos, só que abriram os olhos no momento em que, infelizmente, já havia se passado, né? Vamos assim dizer, a oportunidade, quer dizer, eles não foram arrebatados. Ué, pastor, pode ser, haverá pessoas que não vão subir no arrebatamento? Sim, Apocalipse diz, bem-aventurados os que fizerem parte da primeira ressurreição, ou seja, aqueles que forem arrebatados, porque muitos ficarão para trás. E estes terão que entregar suas vidas para Cristo. Só que antes deles se entregarem a vida para Cristo, haverá um grande desafio, porque o mundo irá persegui-los, o sistema do mundo irá persegui-los. E eles sofrerão muito por causa do Evangelho, se é que eles não vão negar
a Cristo Jesus como Senhor da vida deles. Na abertura do sexto selo, né, aí nós vamos ver aqui, aí seria o fim da ordem, né? Ou seja, aí já estamos chegando realmente quando então o juízo divino, né, virá sobre a terra. O juízo de Deus virá sobre a terra. E nesse momento em que o juízo de Deus vier sobre a terra, é o que vai acontecer no versículo 15 ao 17. As pessoas vão se esconder diante do juízo divino, os não redimidos ficarão aterrorizados e procurarão em vão um lugar seguro para se esconder. Tá? Quer dizer, então quando a gente pensa assim, o juízo do grande trono branco, o juízo de Deus, porque aqui nós estamos vendo a abertura dos selos, o juízo de Deus. Agora, volto a dizer, pode ser que a igreja já tenha sido arrebatada antes da abertura dos selos, tá? Ou pode ser que a igreja seja arrebatada durante a abertura dos selos, porque não é assim, abrir um selo hoje, outro amanhã, outro depois, não. Isso aqui tem um tempo, cada selo aberto no devido tempo. Pode ser que a igreja tenha sido arrebatada. Eu acredito que nós seremos arrebatados em meio à tribulação. Tá? Nós vamos começar a ver a tribulação, mas aí vem o Senhor Jesus e abrevia o nosso sofrimento e arrebata a igreja. Agora, aqueles que ficaram terão que dar a vida por Cristo. Os cristãos que não subirem no primeiro arrebatamento, eles terão que dar a vida por Cristo. E, consequentemente, os que se aderirem ao mundo e às suas paixões, né, depois começarão, então, na sequência da abertura dos selos, eles já começarão a ser julgados, eles começarão a ser punidos, eles começarão a ser castigados, a ponto de chegarem, como diz aqui o versículo, último versículo aqui, os governantes, versículo 15, então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos e os livres, todos se esconderão em cavernas, quando viram que não tem jeito, ou seja, o nosso poder, a nossa autoridade, o nosso dinheiro não resolve o problema do mundo. Nós estamos sendo castigados por Deus. Estamos sendo castigados pelo Todo-Poderoso. Então, são quando eles tentarão se esconder em cavernas, mas aí, como diz aqui, será tarde demais, porque chegou o dia da ira do Cordeiro, versículo de número 15, né? Chegou o dia da ira do Cordeiro, versículo 16, e eles vão, então, versículo 16, 17, chegou o grande dia da ira de Deus. Bom, por enquanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações, por enquanto, Deus está dando oportunidades para que nós sigamos a Cristo, andemos com Cristo, caminhamos com Cristo e vivamos com Cristo. Mas chegasse ao dia em que a história será uma outra história. E será uma história muito triste para aqueles que não andaram segundo a palavra de Deus. Qual que é a palavra desse capítulo tão difícil de Apocalipse 6? É você e eu, enquanto vivos, seguimos a Cristo. Cada dia que passa, temos que amar a Cristo, seguir a Cristo mais e mais, porque não sabemos o dia nem a hora que há de vir o nosso Senhor, tá? Oremos, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós continuamos firmes, seguindo o Senhor, amando o Senhor Jesus, devotando a nossa vida ao Senhor Jesus. Sabemos que haverá um tempo difícil e que o ser humano não conseguirá escapar da ira de Deus. Porque hoje os problemas que acontecem, eu não acredito que o Senhor esteja enviando pragas sobre a terra, mas haverá um tempo em que o Senhor enviará, o Senhor permitirá as pragas acontecerem. Na abertura dos selos, as pragas virão por permissão do Senhor para castigar os homens ímpios e aqueles que negaram ao Filho de Deus, a Jesus Cristo. Ó meu Senhor, portanto, eu te peço, em nome de Jesus, nos ensine a te amar, a te adorar como o único, verdadeiro e Senhor das nossas vidas. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Como eu orei
e falei na oração. Hoje nós temos vários problemas acontecendo que são problemas ocasionados pelo próprio ser humano. Agora você imagina, de acordo com os selos aqui, os livros e os selos que serão abertos, virão castigos sobre a terra, virão problemas sobre a terra, virão crises financeiras, virão pandemias e doenças sobre a terra que foram permitidas, ou, vou até usar a expressão, foram enviadas pelo próprio Deus para castigar aqueles que não seguiram a Jesus. O juízo final terá sido iniciado. Imagina, por isso que as pessoas, os governantes, vão se esconder em cavernas. Por quê? Porque hoje eles tentam resolver o problema. Mas já pensou amanhã? E eles conseguem resolver, porque o problema hoje é material. Imagina quando o problema for enviado pelo próprio Deus, aí eles vão se esconder em caverna, buscando refúgio, buscando apoio, buscando lugar para ficar, para tentar se livrar do problema, e não vão conseguir. Que Deus nos abençoe, nos dê graça para nós continuarmos a nossa jornada de entendimento. Deus te abençoe. Um forte abraço em nome do Senhor Jesus.